sou de São Martinho. Bom, eu sou da Ilha da Madeira, Funchal Madeira. E o meu bairro é São Martinho, Rua de São Martinho, número 30, Funchal Madeira. Eu casei lá em Portugal 15 dias antes de eu vir. Eu casei 15 dias depois, já vim para o Brasil e deixei a mulher lá. Como eu ia para a Venezuela, que estava com vontade de chegar aqui e ir para a Venezuela, então, para ela, eu sozinho me virava para todo lugar que fosse. Agora, para eu ir para a Venezuela, e também deixei ela lá para eu ir sozinho, que é assim, não conhecia nada lá, e não sei se ia me dar bem ou não. Então, eu sozinho me virava. Agora, com ela já era diferente. Então, eu deixei ela lá, para depois eu ir e depois mandava buscar ela para a Venezuela. Mas, como eu não fui, e aqui no Brasil, então, logo em seguida, mandei buscar ela. Quer dizer, que um ano depois ela estava aqui, que junto comigo. Bom, o Brasil, eu vim para o Brasil, e não era para ficar no Brasil, era para eu ir para a Venezuela. Naquele tempo era bom, não é? Então, de Portugal para a Venezuela precisava carta de chamada. E do Brasil para a Venezuela não precisava. E eu, como não tinha ninguém na Venezuela para mandar carta de chamada, então eu vim para o Brasil, como não precisava carta, e chegando aqui, eu comprava uma passagem e eu ia para a Venezuela. Mas eu cheguei aqui em 1950, que era no ano que o Jânio quase entrou para o governo. E quando foi no fim do ano, em agosto, o Brasil fechou as portas para a Venezuela só com carta de chamada. E então eu fiquei aqui até hoje. Tem, assim, bom, a diferença mais é no nome das coisas, que lá é um nome, aqui é outro. E então há muita diferença que a gente tem que aprender para poder falar. Até em Santos uma vez, não sei se posso falar agora, mas uma vez é que eles conheciam que eu tinha chegado de Portugal, senão eu era preso. Porque lá na mercearia que eu trabalhava uma moça, o nome dela era Marina. E a gente ia almoçar no meio-dia. Então, quando era 10 para o meio-dia, eu perguntei para ela que horas que ela tinha na relógio dela, que também tinha o meu, mas perguntei para ver se estava certo com o meu. Então ela falou, falta 10 para o meio-dia, e no meu faltava 15, o meu estava certo, né? Então ela falou, falta 10 minutos para o meio-dia. Aí eu olhei no meu e disse, olha, você está adiantado, o meu falta 15, o meu está certo. Aí eu falei para ela, bom, não sei se pode falar mais, vou falar como eu falei. Disse, olha Marina, então você pega nessa buceta e joga fora, joga no lixo. Porque a buceta em Portugal é uma caixinha de rapé. E eu não sabia que eu tinha chegado há 15 dias, que eu tinha chegado. Então eu falei aqui. Então ela era morena, mas ela ficou vermelha, que nem um pimentão vermelho. De falar assim, que hoje ninguém liga, mas naquele tempo era fuga de falar assim. E então, bom, aí fomos almoçar e tal, à noite, quando fechamos a mercearia, estava lá lá onde eles põem os avisos, as coisas lá, para os empregados, estava lá meu nome, amanhã tem que se apresentar no escritório central. E eu fui lá, o dono dessa firma, dessa mercearia, ele tinha um atacadista muito grande lá em Santos, que era o maior atacadista que tinha lá em Santos. Eu fui lá no escritório e ela me falou, disse, olha, eu não vou como é que se diz, culpar você não conhece, você está aqui há 15 dias, não sabe dos costumes do Brasil, mas daqui para frente você tem que pensar ou saber antes de falar, porque tem muita coisa que lá pode falar e aqui não pode. Como também tem coisas que você pode falar e lá não pode, então precisa compreender. E, portanto, ele não deu suspensão, quer dizer, que eu continuei trabalhando. Eu fiquei em casa de um primo, em Santos, fiquei 3 meses. Mas 15 dias depois já comecei a trabalhar lá em Santos numa mercearia. E depois de 3 meses eu vim para São Paulo e fiquei trabalhando na Vila Olímpia, numa padaria, até 1953. De lá, eu entrei na CMTC, trabalhei 4 anos e pouco na CMTC, e depois
saí para trabalhar de vendedor autônomo numa firma de papel. E trabalhei até me aposentar. Então eu trabalhei nessa padaria, na Vila Olímpia, 3 anos. E o patrão nunca acertava contas comigo durante 3 anos. Quer dizer, que eu precisava de dinheiro, fazia um vale, precisava a mercadoria que eu gastava em casa, que uma padaria vende tudo, arroz, feijão, naquele tempo vendia hoje, mas ainda vende, mas naquele tempo era tudo, tudo. Como a mercearia tem, a padaria também vendia. Então a família levava toda a padaria, ia marcando a rosca no cadeiro, e chegava ao fim do mês eu nunca acertava contas. Nunca acertou contas comigo. Depois chegou o fim de 3 anos e já estava cansado, porque trabalhava 19 horas por dia. E dormia só 5 horas por dia. Bom, dormia não. A gente fechava, naquele tempo a padaria fechava meia-noite, 1h da manhã. E abria às 5. Mais 4 horas já tinha que levantar para preparar o balcão do pão, já trazer o pão da indústria para pôr no balcão da padaria para vender e tal, que a padaria abria às 5 horas. Então das 4 às 5 eu preparava tudo. Enchia as vitrines de pão, ia fazer o café, tudo para quando eu abrisse já começar a vender, né? E então o pior foi que trabalhei 3 anos, cheguei no fim de 3 anos, fui operado do estômago, de 2 úlceras, fiquei muito fraco, e então eu pedi as contas. Eu assim já me cansei de trabalhar assim no balcão, eu pedi as contas para ir embora. E na hora de fazer as contas, então eu apresentei todo o que tinha gasto e o que o patrão tinha que me pagar. Eu tinha que pagar naquela época 15.000 cruzeiros quando eu saí. E na hora que eu acertei as contas lá no escritório, eu fui buscar o livro, ele concordou com tudo, e na hora que estava tudo certinho, ele pegou o dinheiro, pôs em cima do balcão, vai buscar o livro dos empregados, abrir a porta do cofre, tirou o livro para eu assinar a minha saída. Na hora que o cofre ficava ao lado dele, ele estava sentado numa cadeira no cofre ao lado e a escrivaninha ficava aqui no meio. E na hora que eu assinei, ele pega no livro, fechou, jogou assim dentro do cofre, fechou a porta e pega no dinheiro, meteu no bolso e fez olha, bateu nas costas, olha, eu já te paguei, agora você pode ir para onde quiser, pode ir para o Ministério do Trabalho, pode ir para onde quiser, que já te paguei as contas todas, não devo nada para você. Quer dizer, tinha ruim. Aí fui no dia seguinte e pus um advogado, e eu fui chamado 2 vezes lá no escritório do advogado, que era na cidade, na rua Quintino Bocaiúva, e eu fui chamado, mas como eu tinha assinado, ele venceu, que já tinha assinado, ele levou o livro, disse, não, eu paguei para ele, está aqui assinado, como eu falo que eu não paguei. E eu fiquei sem os 15.000 reais de cruzeiro. Bom, eu para trabalhar eu gosto de fazer tudo. Ganhando dinheiro eu gosto de fazer tudo. Gostava, porque agora já não dá mais naquela altura, eu trabalhava com qualquer coisa. Foi quando eu saí da padaria, trabalhei 4 anos de cobrador. Até quando veio o Papa Filha aqui para São Paulo, acho que você não se lembra do Papa Filha, não se lembra, né? Eu fui o primeiro ônibus que veio para a CMTC, foi para a garagem de Santo Amaro, que era onde eu trabalhava. E eu fui o primeiro cobrador a ser cobrador do Papa Filha. Eu gostava, até que gostava, era trabalhoso, mas eu gostava. Porque assim, que a gente ali comanda tudo. O motorista está lá na frente, separado lá no caminhão, que é o cavalo que a gente chama, e aquele vagão a gente já comandava aquilo tudo. Então chegava o Eduardo dava sinal para descer, tinha um painel assim grande, e ali estava cheio de botões. Então eu passava o sinal para o motorista, que chegava no ponto, o motorista parava. Depois que descia e subia todo mundo, tem outro botão, que era para ele seguir. E as portas ainda era eu que abria. Eu que abria a porta traseira, a porta de entrada, era tudo o cobrador que fazia. O motorista era só levar o caminhão. E então eu, apesar de ter muito trabalho, mas eu gostava.
Olha, foi uma coisa que eu adorei, foi a melhor coisa da minha vida, porque eu fiquei aqui no Brasil 50 anos, sem ir a Portugal, e não foi por causa da oportunidade, é que eu tinha muito medo do avião. De tanto por me enchendo a cabeça que, contando que o avião era bom, que não tinha perigo e tal, e aquela coisa toda, aí eu resolvi e fui. Então em 1998, em agosto de 98, eu fiz essa viagem, que eu adorei muito, e fiz uma visita a Portugal, que já há 50 anos que eu não ia lá. Então adorei, demais, demais, demais. E tanto que eu gostei, passando 5 anos depois, e fui novamente, fui em 2013. Também adorei, porque Portugal está muito bonito, principalmente a Ilha da Madeira, que ela agora parece um queijo suíço. Agora a condição anda quase tudo por baixo das montanhas. Já não tem aquela que antigamente tinha aquelas montanhas, que Portugal, a Ilha da Madeira é um lugar que é muito cheio de montanhas. Então aquelas casas, aquelas fazendas, tudo, aquilo vai subindo naquelas montanhas até chegar lá na ponta. As estradas, o ato de estrada era tudo de roda daquelas montanhas. Então a gente ia num lugar que hoje a gente gasta 15 minutos, naquela época a gente gastava 2 horas e meia de ônibus, que aquilo vai passando de roda aquelas montanhas, dando volta aqui, coisa até chegar lá demorava muito tempo. Agora do Funchal até o fim da ilha tem uma autoestrada, que o nome dela é Estrada Rápida, autoestrada rápida. E então aquilo em 15 minutos, olha, no anterior morava a minha avó, eu gastava 2 horas e meia do Funchal lá, de ônibus. E agora, com essa estrada, a gente gasta 15 minutos, que ela vai direto, ela não faz curva. Ela sai do aeroporto, fica no Funchal, no nível da terra. E depois chega na frente tem uma montanha, ela já passa por baixo. Depois ela sai. Lá na frente tem outra montanha, passa por baixo. Depois sai. Tem outra montanha na frente, então ela vai passando por baixo daquelas montanhas todas até chegar no fim. É muito lindo, muito bonito. E então agora a Ilha da Madeira, a maior parte da estrada é tudo por baixo do chão, para cá, para lá. É só túneis que corta a Ilha da Madeira de lado a lado, de ponta a ponta e em todos os lados. É só túneis que tem agora. Então agora é muito rápido e muito bonito. É aqueles túneis modernos e túneis grandes, com 3.000 e poucos metros, 3.200 metros, 2.900, é tudo assim, túneis muito grandes e muito bonito. Eu adorei.